Ayrton, que prazer estar aqui contigo, viu? Prazer é meu. Gostaria muito de poder estar aí para te dar um abraço, né? Que faz tempo que nós não nos vemos pessoalmente, né? Fazemos parte do mesmo Verdade. grupo de pesquisa, né? Então é um grande prazer revê-lo por aqui, mas espero que isso passe logo para que a gente possa estar junto, querido. Com certeza, Ayrton. E obrigado pela disponibilidade, obrigado enfim, topar estar aqui conversando e batendo um papo com a gente. Nessa live que eu acho tão importante, né, com uma temática tão importante. Tem muita gente aqui falando boa noite pra gente. Pessoal, boa noite para todo mundo, tá? Obrigado, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos aí na nossa conversa. Ayrton, vamos começar já? Vambora, A gente vamos está lá. com um quórum bem interessante. Uhum. Pessoal, o meu convidado de hoje aqui, então, na nossa série, A Educação em Tempos de Pandemia, é o Ayrton Pereira Júnior. Ayrton, que é conselheiro tutelar em Campinas, está na sua terceira gestão, é também mestrando em educação na Unicamp, é ativista do movimento negro, é membro dos Adoráveis, um grupo que discute as masculinidades pretas, membro da NFNB, Nova Frente Negra Brasileira, e membro da Frente Negra por Campinas. Nossa temática hoje é Conselho Tutelar, os desafios na pandemia. Eu vou passar a palavra para o Ayrton já, se ele quiser complementar alguma coisa na apresentação, ele pode ficar à vontade. E junto, Ayrton, eu já vou emendar a minha primeira pergunta. Né? Eu gostaria que você começasse a sua fala, antes de pensar o Conselho Tutelar na pandemia, mas que você falasse para a gente, em linhas gerais, o que é o Conselho Tutelar, né? Qual é o papel desse órgão na sociedade em que a gente... Tá joia. Bom, primeiramente, boa noite a todos. O Ronaldo já falou um pouco do meu trabalho e dos espaços onde eu circulo e faço a minha militância. O Conselho Tutelar apareceu na minha vida em 2012, a partir de uma conversa num curso de pós-graduação que eu estava fazendo no São José, no Salesiano. Uma militante do movimento negro disse que, depois de uma conversa e algumas discussões dentro da sala, que eu teria perfil para ser conselheiro, não sabia o que era ser conselheiro tutelar, então eu fiz uma pesquisa, estudei um pouco, falei, bom, eu me encaixo. E interessante que na época eu trabalhava com adolescentes em medida socioeducativa, né? Já faz um tempo que eu estava trabalhando com esses adolescentes. E aí, em 2012, eu participo de todo o processo do conselho, aqui de Campinas, entro e já estou aí na terceira gestão. Antes de mais nada, antes de iniciar e falar um pouco sobre o que é o conselho, e como o próprio título diz, né, Conselho Tutelar em Tempos de Pandemia, eu gostaria de parabenizar, primeiramente, porque eu falo de um conselho tutelar aqui de Campinas, tá? Então, que fique bem nítido para todos, que eu falo como conselheiro tutelar, não falo pelos conselhos tutelares de Campinas, mas estou conselheiro em um dos conselhos, e depois eu explico o que é isso. E estou numa região aqui em Campinas, que é a região noroeste, que compreende a região do Campo Grande, aquele eixo da John Boy Dunlop. E nesse momento da pandemia, eu gostaria de parabenizar primeiramente o pessoal do SUAS, que é do Sistema Único de Assistência Social, que vem realizando um trabalho maravilhoso dentro do território. Parabenizar o pessoal do SUS, o SUS deve ser fortalecido, então parabenizar todas as pessoas da área da saúde. E gostaria de parabenizar também os educadores. E quando eu digo os educadores, eu estou falando diretamente com professores, diretores e coordenadores pedagógicos que têm se engajado nesse momento que é humanitário e tem ajudado muitas famílias, né? E também agradecer às conselheiras do meu conselho, a Nália, a Laisa, a Olívia e a Flávia, que, com todo carinho, permitem com que eu esteja aqui para a gente poder dialogar e falar um pouco do que é o Conselho Tutelar. O papel do Conselho Tutelar, ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho do conselheiro é um trabalho de garantia de direito,
Então, o Conselho Tutelar, ao contrário do que muita gente pensa, porque isso foi uma construção durante todo esse período, desde quando o Conselho foi criado, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi criado, né, essa carta legal que, inclusive, eu até passei para o Ronaldo um vídeo para que as pessoas depois possam acessar a história do Conselho. Giovana, joga já o link do vídeo, por favor. O papel do conselheiro tutelar, mesmo como autoridade, é de garantir direito de criança e adolescente e não de punir as pessoas, né? Porque as pessoas têm essa visão do conselho tutelar como órgão punitivo. Quando eu começo a minha fala parabenizando todas essas pessoas, ou todos esses entes, ou políticas públicas, é porque o conselho tutelar tem a obrigação de estar articulado junto com a rede. Não tem como você ter um conselheiro, ou conselheira, ou conselheiro tutelar, trabalhando dentro de um território, dentro de uma cidade, se ele não estiver muito bem articulado com as políticas públicas da cidade, em especial a política de educação, saúde e de assistência. Óbvio que o ECA fala também de esporte, cultura, nós podemos estar falando também da política de habitação, enfim. Mas é papel do conselheiro estar muito bem articulado com essas políticas. E sempre ter um olhar humanitário, humano para com o outro. Garantir direito de criança e adolescente, você não está somente garantindo o direito da criança e do adolescente. Você está garantindo o direito das famílias, você está garantindo o direito dos idosos, você está garantindo o direito de quem está ao entorno da criança. Então, ser conselheiro, eu me lembro quando eu tive na primeira gestão, os conselheiros eles podiam se apresentar e dizer o que eles esperavam do ser conselheiro. Eu me lembro que eu disse o seguinte, depois de ler e assistir alguns vídeos e fazer algumas leituras a respeito do conselho, e de ouvir, inclusive, que alguns conselheiros tinham esse viés punitivo e autoritário com relação às famílias, às crianças e adolescentes, eu disse o seguinte, eu quero ser um conselheiro humano e não autoritário. Eu espero um conselho mais humanitário, um conselho mais acolhedor, e é isso que eu tenho procurado fazer ao longo desses anos à frente do conselho. Mais do que isso, inclusive sendo um homem negro, existe também a minha militância, como eu disse aí agora há pouco, ou você mesmo falou a respeito da minha militância, do meu mini currículo, que como fica muito mais nítido ver como o racismo ele atinge a população, e para as pessoas que estão nos assistindo, geralmente você olha para o conselho e fala assim, nossa, uma das maiores violações de direito, acredito eu, que deve ser a violência, ou até mesmo abuso sexual, violência sexual. Não. A maior violação, primeiramente, o maior violador de direito no país é o Estado. E a maior violação que acontece hoje é a vaga em creche. Atualmente, em Campinas, nós temos mais de 5.000 crianças sem vaga em creche. Então, ser conselheiro, além de você conversar com as famílias, é você conversar também com o poder público, participar de reuniões com o Ministério Público e com os entes das políticas públicas, para discutir, debater, em alguma medida brigar para que essas políticas públicas sejam efetivadas de maneira com qualidade e em quantidade também, né? Porque quando eu falo de falta de vaga em creche, e aí olhando agora para a pandemia, eu estou falando de educação, né? E aí no decorrer agora da nossa conversa, a gente também vai poder falar do que significa essa questão da volta às aulas, né? Nossa, tem que estar dentro da sala de aula ou não tem que estar dentro da sala de aula? Que momento é esse que nós estamos vivendo? Né? E essas aulas que são aulas online, né? A saúde do profissional, a saúde das famílias, a saúde da criança, enfim. É muita coisa aí que dá para a gente
conversar. Uhum. Ayrton, você me traz, né, esse viés punitivo que está muito marcado no Conselho Tutelar, né, essa ideia de um viés punitivo, que, acredito eu, e aí você confirma ou não, foi construído socialmente, né, e você está apontando aí para a possibilidade da gente pensar um conselho tutelar mais humano e acolhedor. Eu Sim. queria entender um pouquinho dessa história do Conselho Tutelar mesmo. Como é que essa história coloca esse órgão... É órgão? Eu posso dizer órgão? Sim, sim, pode ser um Sim. órgão. Como É um que... órgão Tá. autônomo que ele não está ligado a nenhum ente da federação. Ele é um órgão autônomo, a própria lei diz. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, então não existe ligação nenhuma do Conselho com nem a segurança pública, nem a vara da infância, nem a vara da família. Na verdade, todos esses que eu disse agora fazem parte da rede de garantia de direitos. Mas o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. Então, eu queria entender um pouquinho dessa história que nos leva para esse lugar de um espaço punitivo, enquanto que acho que a ideia é desconstruir isso, é isso que você está propondo aí na sua fala, né? Maravilha. Então vamos lá. Antes do ECA, nós tínhamos o Código de Menores. Né? Então, o que era o Código de Menores? Era um código para punir, né, na minha opinião, não era para controlar o ir e vir de crianças e adolescentes, e que, na minha opinião, inclusive, o Código de Menores é um código de menor racista, porque isso atingia diretamente a população negra, ou crianças e adolescentes negros, porque não é novidade para ninguém que, infelizmente, a partir do racismo estrutural, nós sempre tivemos a população negra como nesse lugar da desigualdade, da pobreza, enfim. E quem mais circulava na rua eram as pessoas que não tinham recursos, e com isso o Código de Menores sempre atingia de maneira direta essas crianças, esses adolescentes. Então daí você tem a antiga FEBEM, que não deixou de ser FEBEM ainda, porque, né, Fundação Casa, FEBEM, FEBEM, Fundação Casa, né, esse mesmo, assim, né, vamos discutir, né, porque ainda continua sendo dentro da Fundação Casa, em sua maioria, vou aí falar de 70% da população carcerária dentro da fundação, desculpe a brincadeira, mas internados, porque um adolescente ele não está preso, ele está internado, né, dentro da Fundação Casa, são meninos negros. Então, o ECA vem para tornar crianças e adolescentes pessoas de direito. E veja que, infelizmente, até dentro da educação, e você que é da educação, e eu acredito que tenham pessoas aqui da educação nos assistindo nesse momento, vocês precisam começar a tirar dos relatórios, tirar da fala que criança é criança, adolescente é adolescente, não é menor. Quando nós tratamos alguém como menor, nós estamos diminuindo essas pessoas que têm direito. Então, dentro desse percurso que nós estamos fazendo aqui histórico, então o Código de Menores, na minha opinião, é um código racista, aonde ele prendia e excluía crianças e adolescentes negros e negras. E à medida que o tempo foi passando, foi inclusive o vídeo que eu disponibilizei a partir da história dos meninos de rua, meninos que estavam em situação, né, de rua. O próprio vídeo fala também que, em sua maioria, eram na região nordeste do país. Em São Paulo nós também tínhamos. Acontece uma marcha e uma mobilização do país todo, que todo mundo vai para Brasília, e daí então nasce o ECA, essa carta legal que, inclusive, ela é referência mundial, que garante direito de criança e adolescente, né? E é muito triste, né, quando você tem, aí eu não posso fugir disso, né, mas quando você tem uma liderança política que hoje é majoritária no país, dizendo que o ECA tem que ir para a latrina,
se ela for rasgada, por exemplo, até os próprios filhos dele perdem direitos, não é? Então, é uma infelicidade da parte dele. Por aí nós vemos o amadorismo da pessoa que hoje dirige o Brasil, quando ele fala em jogar o ECA na latrina ou rasgar o ECA. Não se rasga uma carta legal. Isso, inclusive, na minha opinião, é um crime, né? E, inclusive, o ECA nasce dentro desse momento de transição entre os anos 80 e 90, porque é dentro dos anos 80 que começa esse movimento, né, do direito da criança e do adolescente, é quando nós estamos indo para um país mais democrático, e aí também estamos falando de um sai o militarismo e entra a democracia. Então pode ser que acho que ele diga que o ECA tem que ir para a latrina justamente que ele tem saudades desse tempo, né? E eu não vivi isso, mas li a história e eu não tenho saudade nenhuma. Eu espero que esse tempo fique na história mesmo lá atrás e não venha à frente. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, respondeu. A Adriana Varani está comentando aqui com a gente que as palavras carregam histórias e formas de ver o mundo. Menor, quando se refere à criança, é uma dessas. Muito então, bom. E é o que eu fico muito triste, porque daí nas escolas, que a gente está falando de educação aqui, tá, gente? Então vamos ser... que é uma conversa, né? Então vamos de papo reto, né? Infelizmente, é muito triste quando eu vejo diretoras e diretores fazendo relatórios, ou até mesmo professores colocando assim, o menor, aí até da saúde, o menor. Poxa, gente, se vocês passaram por uma universidade, por uma faculdade, pode ser que vocês não tenham lido o ECA, né? Mas se existe um estatuto e você trabalha diretamente com criança e adolescente, no mínimo você deveria saber que não dá para tratar a criança como menor, não é? É como uma vez eu, numa discussão sobre uma criança, uma discussão de caso, tinham vários serviços, e foi muito triste quando eu ouvi de uma pessoa da educação dizendo assim, então, esse problema, e quando ele falou esse problema, eu não me contive. Eu falei, espera um pouquinho aí, você está falando de quem? Porque se for para nós tratarmos a pessoa e já tirar o nome dela e falar problema, realmente nós temos um problema aqui. Então a reunião ou para, ou você revê aquilo que você falou. Então foi um constrangimento mesmo para todos, e eu acredito que em algumas vezes nós temos que colocar algumas pessoas nesse lugar, porque na minha opinião é inadmissível alguém que fez uma faculdade voltado para a área da educação, tratar uma criança como menor. Então, quer dizer que quando ela tem um comportamento que destoa daquilo que você acredita que tem que ser o comportamento ideal, ela sai desse lugar de criança e adolescente, e aí ela vai para esse lugar de problema, e você passa a falar que ela é um problema. Então, gente, por favor, criança e adolescente é criança e adolescente. E outra, elas têm nome, né? É como também falar um pouco aí, não posso deixar de dizer também, quando a gente fala do racismo, e aí alguns educadores sempre, os meninos e as meninas brancas têm nome, mas o outro é aquele escurinho, aquele pretinho, sabe? Então, eu já estou fazendo esse recorte aqui porque é provocativo mesmo. A gente precisa começar a lidar, e se encontrar um conselheiro como eu, numa reunião, e a pessoa não souber o nome, e se tratar, inclusive, de uma pessoa negra, eu vou ser obrigado a fazer esse apontamento. Estou aproveitando, viu, Ronaldo? Tá gostoso. Sim, porque, Ayrton, nesses casos, na verdade, o que a gente percebe é que a escola ela acaba cumprindo com o seu papel de reprodutora e de mantenedora dos preconceitos construídos socialmente, né? E ela também acaba colocando esses sujeitos escolares, as crianças, e os adolescentes e estudantes, né, em lugares sociais que já estão pré-definidos. Então, assim, corroborar com isso, aceitar isso e fazer uma escola que concorde com isso é algo que a gente não pode aceitar mais. A gente tem que dar um basta nisso tudo e a gente precisa criar uma escola que possa ser uma possibilidade de vida em todos os sentidos aqui de vida. Sim, porque quando você fala isso, inclusive, eu lembro de uma outra questão, porque nós estamos falando aqui, para quem não sabe também, eu sou professor de educação física de formação, sou filho de educadores, né? Meu pai foi professor de educação física, hoje aposentado, a minha mãe também, meus irmãos trabalham na área da educação, então já tenho tempo na educação.
que quem está hoje na escola, infelizmente, o Estado os leva para esse lugar de violador também em alguma medida, quando vocês compram essa ideia de que tudo é culpa da família. É impressionante como muitos educadores não conseguem olhar além daquilo que ele aprendeu dentro da universidade, que é a disciplina que ele vai dar lá na frente da sala. Né? Então, assim, estou aqui apenas para ensinar português, ou matemática, ou isso, ou aquilo. Eu não me lembro no meu juramento dentro, porque tem isso, né, dentro das universidades, juramento, eu juro não sei o quê, blá, 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 blá. Tudo isso cai por terra, porque, na minha opinião, você tem que olhar o ser humano como um todo, né? E aí, quando essa criança ou esse adolescente, eles estão com algum problema, de que família que eu estou falando? Eu estou falando de uma família, então, que tem lá tudo que ela precisa, tudo que ela necessita para que o filho vá em paz para casa, ou eu tenho uma família onde eu tenho um pai que tem um problema, de repente, com o alcoolismo, ou uma mãe que está, infelizmente, sem emprego, enfim, qual é a história que tem por trás dessa criança e desse adolescente, e, consequentemente, qual é a história que eu tenho por trás desse pai e dessa mãe. Quando a educação, quando alguns educadores começarem a entender o quanto o próprio Estado os leva a cometer esse tipo de erro e tipo de equívoco, enquanto os professores não olharem além da criança e do adolescente, isso não vai nos ajudar a formar, ou melhor, a educar as nossas crianças e nossos adolescentes. Isso não vai alcançar as famílias e, consequentemente, nós vamos continuar tendo violações de direito. Então, por muitas vezes, o próprio educador acaba sendo conivente, e me desculpem a franqueza, conivente conivente e responsável por aquilo que o próprio Estado está fazendo. Então, é importante que as pessoas se conscientizem disso, né? Então, vai além Porque quando eu vou garantir direito e alguém diz assim, mas, por exemplo, eu recebo um relatório dizendo que a criança está com comportamento e que ela não para na sala de aula, e a gente chamou os pais, e os pais não foram até a escola, ou quando os pais vão, o aluno continua com o mesmo comportamento. Eu deixo aí algumas perguntas que são: quem são esses pais? De quem que você está falando? Você apenas apresentou o comportamento daquele aluno, aluna ou alune para a família ou para o responsável? Ou você procurou entender também quem é esse responsável por essa criança e esse adolescente? Porque é engraçado, né? Na LDB fala de comunidade escolar. Olha só, a LDB fala que é comunidade escolar. Só que muitos professores e professoras não conseguem entender, inclusive, o que significa comunidade escolar, quando eu estou dizendo para entender o que está acontecendo com aquela aluna ou com aquele aluno. Não consegue. Sim. Entendeu? É disso que eu estou falando. Porque olhar para o aluno, olhar para a criança e para o adolescente e não olhar para a família é continuar com o mesmo problema, é continuar com os mesmos problemas, e aí depois jogar a família, jogar no colo da família um problema que, inclusive, a própria estrutura da escola não é culpa da família, é culpa do Estado. Se eu tenho 35 alunos hoje dentro de uma sala, 40 alunos dentro de uma sala, que aí todo mundo está falando, mas a gente vai colocar 30% dentro da sala agora, nesse momento da pandemia, gente, pelo amor, vamos, para tudo, vamos dar uma segurada, não é? Mas quando eu estou falando de 35 alunos dentro da sala, a culpa não é dos professores. Nós estamos juntos, vamos caminhar junto. Como que a gente caminha junto para que o Estado se responsabilize por uma estrutura que vai fazer com que o professor trabalhe, que ele possa fazer um bom trabalho para educar esses alunos. Então você entende que ser conselheiro ou conselheira tutelar não é somente olhar para essas questões punitivas, é olhar além, é entender a política pública e, inclusive, estar ao lado de quem está ali trabalhando na ponta.
né? É como quando chega algum caso de violação de direito, eu não vou sair chamando o pai de qualquer jeito. A obrigação do conselheiro tutelar é primeiro conversar com a educação, conversar com a diretora, olha, precisa de uma privacidade ou não, precisa do anonimato ou não, vamos construir para ver como a gente chega. Então, para quem está nos ouvindo, construir isso junto com o conselho tutelar, inclusive olhando para a sua segurança, é muito importante. E eu não abro mão mesmo de garantir a segurança de quem está na ponta. Eu não estou na ponta, eu não estou dentro da sala de aula. Eu estou fora da sala de aula. Então tem que ter um olhar tem que ter um olhar amplo, entendeu? Até para garantir direito de criança e adolescente. Você está falando, né? A gente, na pedagogia, a gente tem muito desse discurso, né? De ter uma visão global do aluno, né? E eu acho que a gente esquece muitas vezes que dentro dessa visão global inclui a história do sujeito, né? A história do sujeito faz parte dessa visão que a gente também tem que ter do outro. Obrigado por lembrar a gente disso, viu, Ailton? Eu espero que vocês não esqueçam disso. Olha, gente, quem quiser fazer pergunta pro Ayrton é só mandar aqui no chat, tá? Gente, Ayrton, a gente tem muito essa visão também, né? Você estava trazendo isso agora, de que o papel do conselho tutelar é o de cobrar as famílias, né? E você está trazendo exatamente esse olhar que a gente tem que ter para com o outro. E aí a minha pergunta é a seguinte: como que fica o conselho tutelar nas questões de cobrança? E eu acho que a palavra é cobrança mesmo, mas do Estado. Quando o Estado não cumpre aquilo que lhe é dever e obrigação, né? Como que fica o papel do conselho tutelar nesse preâmbulo aí? Tá. O ECA, ele diz que tudo que for... Eu vou falar do meu jeito aqui, tá, gente? Mas tá dentro do ECA que existe a prioridade nas políticas públicas é de criança e adolescente. Então, já começa por aí. O conselho tutelar, ele tem o direito de apontar para o poder público aonde esse dinheiro tem que ser aplicado. Eu, juntamente com as outras 4 conselheiras, e como eu disse, da região noroeste, então já vou explicar aqui para vocês o que isso significa. Existe uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: a cada 100 mil habitantes você precisa ter um conselho tutelar. O que significa um conselho tutelar? É um conselho com 5 conselheiros. Campinas tem 5 conselhos. Desses 5 conselhos, cada um com 5 conselheiros, e eles espalhados, e aí tem uma determinada região que você atua, que você procura garantir o direito da criança e do adolescente daquela região. O papel do conselheiro tutelar é participar das reuniões, todas as reuniões que são propostas pelas políticas públicas, e fazer os devidos apontamentos com relação ao que está faltando, até também parabenizar quando as políticas estão funcionando de uma maneira correta, porque assim, tem uma galera que tem um discurso aí que ele é bem pobre, na minha opinião, que eles falam assim: lá vem ele com discurso partidário. Desculpa, gente. Quando tem 5 mil crianças fora da creche, isso não é discurso partidário. Isso é uma discussão de um apontamento de uma política pública que está falha. Ou, se eu tenho uma política de assistência que está falhando, eu não sou governo, eu sou conselheiro tutelar. Eu não estou falando de partido, estou falando de política. Então, falar de política e partido são coisas distintas, gente. Então, desculpa, sabe? Então, de uns tempos para cá, e vamos ser bastante pontuais, de 2018 para cá, a partir das eleições, tem um pessoal aí que tem esse problema, de quando você faz algum apontamento, já fala de partido, ou o meu discurso aqui, eu já estou beirando o comunismo, né? Sou comunista, né? Ou sou aquele cara que come criancinha, sabe? Esse negócio de mamadeira de piroca, toda essa baboseira toda aí que a galera andou falando, que quando a gente cobra o poder público de algumas questões, eu não sou partido,
Eu sou conselheiro. Eu fui eleito para ser conselheiro. Então, teve um número de pessoas que acreditam que eu poderia estar nesse lugar que eu estou hoje, né? Então, eu estou a uma gestão, a segunda gestão, essa é a terceira. O que isso significa? Que dentro dessa construção, as pessoas acreditam que essa é a pessoa que pode ir lá, inclusive, falar para o poder público quando ele está certo e quando ele está errado. O problema, Ronaldo, é o seguinte, é que quando você fala que está errado, eles não gostam, inclusive levam para o pessoal. Eu não tenho problema nenhum se você for o prefeito e você estiver errando, de tomar uma cerveja com você, um café, ir numa padaria, não tenho problema, porque isso, inclusive, é política. Agora, quando Sim. você mistura as coisas, aí você está fadado à derrota, querido. E eu não vou me calar por conta desse tipo de discurso, onde as pessoas dizem que então eu sou partido. Não, não sou partido. Sou conselheiro tutelar, vou fazer os devidos apontamentos para o poder público quando devido, porque esse é o papel do conselheiro, ele é eleito justamente para também ter esse papel de fazer o apontamento, porque quando eu tenho uma escola que está lotada de pombo no teto e que pode levar doença para a comunidade escolar, e dentro da comunidade escolar tem criança e adolescente, que consequentemente tem família, que consequentemente tem toda uma gestão dentro da escola, como professores, auxiliares e as pessoas que estão ali dentro, todo mundo é afetado. Cabe ao conselho fazer uma requisição, uma solicitação para a regional daquele espaço e falar, olha, precisa fazer uma limpeza, não pode ficar assim. Então, isso também é um dos papéis do conselho. Então, na minha opinião, ser conselheiro, você entende que até agora, mesmo tendo falado sobre a questão do punitivo, que tinha uma história até para eu contar para você de como foi feito até algumas construções a respeito do punitivo, eu estou falando aqui de outras coisas. Porque, na minha opinião, isso é ser conselheiro. Então, é muito importante que todo mundo também que está nos ouvindo, qual é esse papel do conselheiro? Inclusive, pensando nesse momento que nós vivemos hoje, aonde a laicidade do Estado caiu por terra, né? Porque o que significa laico? Laico não é somente liberdade religiosa, tá? Porque tem alguns religiosos que insistem nessa fala, e é muito sutil, sabe? O pessoal é inteligente, eles estudam isso, eles não são bobos, não. Mas laicidade do Estado também é a não interferência da religião nas coisas do Estado. Então, para quem não sabe, está sabendo agora, quem sabe isso traga luz para vocês, para verem tudo que está acontecendo. Inclusive, foi o que aconteceu nas últimas eleições dos conselhos tutelares, quando há esse reboliço todo, esquerda, direita, religião ou não, conselheiro tutelar está para garantir o direito da criança e do adolescente. Exemplo disso foi o que aconteceu em Araçatuba, quando aquela mãe que participa, que é candomblessista, que a filha é candomblessista, e que aí acontece aquele caso de racismo religioso, onde houve uma ação do conselho tutelar daquela cidade, que, na minha opinião, foi equivocada. Eu não peguei relatório, não peguei nada, mas por tudo que eu li na imprensa, eu não teria tomado aquela atitude, e principalmente eu vou deixar aqui uma fala. Vou fazer essa fala. Por que um conselho tutelar tem que chamar a polícia para ir num terreiro? Será que se você fosse na igreja católica da esquina do Santo Antônio, você ia com a polícia lá para falar com o padre? Você ia chamar a polícia para ir até lá a igreja do pastor fulano de tal, da pastora fulana de tal? Desculpa, não. Lá você ia numa boa, mas no terreiro tem que levar a polícia, né? Mas por quê? Isso é racismo, gente. Isso é racismo religioso. Uhum. Olha, Ayrton, só fazendo um parênteses, você citou a situação dos pombos, e você nem sabe que esse foi meu problema por algum tempo na escola que eu sou diretor. E eu não sabia que eu podia ter pedido ajuda para o conselho. Agora está resolvendo lá o problema do pombo, já passou. Mas se eu soubesse, a gente nem falou de pombo hoje, hein? Mas foi uma coincidência tremenda. E como parceiro, entendeu? Como parceiro para conversar com o poder público. Olha, o que vocês estão esperando para crianças e adolescentes ficarem doentes? Vocês estão precisando de uma solicitação do conselho? Então eu solicito, ou melhor, eu requisito para a educação ou para o gestor que ele faça
todo o processo para que possa fazer com que os pombos saiam de lá, entendeu? O Ayrton, a Emily está trazendo para a gente uma questão que era por onde eu queria viajar também já contigo, que é como tem sido o trabalho em parceria com a escola na pandemia. E eu vou aproveitar e te falar um pouquinho, né, de algumas das situações que a gente vive na escola, você sabe delas, mas enfim, só para elucidar para quem está nos assistindo, né, que é a dificuldade que a escola tem nesse momento em garantir o acesso das crianças aos conteúdos e às aulas, né, que acontecem hoje de maneira remota e que a gente precisa, sim, de crianças com internet, de crianças com seus celulares ou notebooks ou tablets, mas enfim. Né, eu queria saber um pouquinho aí da sua visão sobre eu e a Emily, sobre a questão do trabalho do Conselho Tutelar na pandemia, junto com a escola. Tá. Primeiro, que nós estamos vivendo um momento totalmente diferente de tudo que nós já vivemos no Brasil. Eu jamais ia imaginar que ia viver esse momento. Então já começa por aí. Segundo, que tem uma questão que que algumas pessoas não se atentaram, e aí, em alguma medida, existe a responsabilidade do Estado. Gente, quando eu falo do Estado, eu estou falando da federação, estou falando do Estado e estou falando do município. Tá? Espero que o pessoal entenda isso. E que ninguém se atentou ainda, e que agora veio à tona, que nós vivemos, sim, uma desigualdade digital. Então, as operadoras, elas estão preocupadas com o WhatsApp, porque hoje o WhatsApp é o rolê, né? Oh, legal, WhatsApp, Facebook. Então, por isso que você tem algumas plataformas, assim, grátis o WhatsApp, grátis o Facebook, grátis o acesso ao Instagram. Só que você precisa de uma internet muito mais potente para que as pessoas possam ter acesso a isso. Muitas famílias têm apenas um celular. Uma educadora uma vez me contou uma história de que uma menina, que a mãe ligou para essa educadora e disse o seguinte: olha, estou te ligando porque minha filha está no sol agora nesse momento, porque é o único lugar da casa, no meio do quintal, que pega a internet. Mas ela está lá no sol fazendo atividade. Existe uma pressão que vem de cima, que é de quem está lá em cima, de quem tem internet em casa, de quem o filho tem um laptop, de quem o filho tem lá o seu próprio celular, dizendo para quem está embaixo, que são vocês da educação, os professores, diretores, em alguma medida tem alguns diretores e diretoras que são parceiros ou não, enfim, não vou nem entrar nessa questão, que exigem essa presença ou exigem que os alunos participem das aulas remotas. Como eu vou pensar em aula se eu estou passando fome? Como eu vou... Olha, eu participei de uma reunião hoje com algumas pessoas da assistência, e aí elas me disseram o seguinte: Ayrton, teve um determinado momento da pandemia que as pessoas não estavam pedindo comida. Eu falei, tá. Porque comida nós já estávamos buscando para eles. Eles não tinham cobertor. Estava frio. Então, veja bem, o frio estava sendo a maior preocupação dessas famílias. O arroz, o feijão, o que comer, também é uma das preocupações dessas famílias. Perderam o emprego, né? Porque, para quem não perdeu ou está trabalhando em home office, é muito fácil chamar aquela senhora negra da quebrada para ir lá limpar a casa dela, porque a pessoa não consegue pegar numa vassoura para limpar, e ainda consegue infectar essa senhora e levar o Covid lá para a casa dela, entendeu? Aí infecta todo mundo. Eu estou falando tudo isso, sabe por quê? Porque esse é o meu olhar com relação a essa questão da educação e o acesso dos alunos a esse... Cara, eu não sei dizer que se é conteúdo, se é atividade, porque de verdade esse ano já era. Sim. Esse ano já era. Principalmente nas quebradas, meu. Sabe o que acontece? Assim, agora veio à tona que realmente eu vivo num país elitista, de uma maioria elitista.
de uma maioria preconceituosa, racista, sabe, que não consegue ter um olhar para aqueles que estão realmente passando fome. Aí alguém vai dizer assim para mim, ah, mas acontece que está todo mundo para a rua, tem gente ali, tem gente aqui. Ué, gente, tudo isso é reflexo daquilo que há anos já vem acontecendo. Aonde estão as falhas? Todo mundo já parou para pensar nisso? Aonde estão as falhas e por que as pessoas têm esse tipo de comportamento? Né? Porque todo mundo, é muito fácil, todo mundo se espelha. Ah, é a Europa, que inclusive foi a Europa que trouxe o Covid para cá, né? Foi a Europa que trouxe. E não foram os pobres que trouxeram o Covid. Foram pessoas ricas que trouxeram o Covid. Os mesmos ricos que hoje então, estão gritando pela volta às aulas porque eles precisam, em alguma medida, colocar o cloro na piscina para poder limpar a piscina, porque quando está calor eu quero dar um mergulho lá na piscina. Estou usando dessa ironia, sabe por quê? Porque é isso. Esses dias eu estava discutindo com as conselheiras, falando sobre educação. Cara, educação não é mercadoria, educação é direito. Por mais que esteja na LDB, que a galera que vai, monta uma escola e tá ali, sabe, procurando educar as pessoas, irmão, isso não é mercadoria. Criança e adolescente não é mercadoria. Educação não é mercadoria. Então, na minha visão como conselheiro, eu não estou em condições. A única condição que eu tenho hoje é de cobrar matrícula. Porque presença de todo mundo, como que eu vou fazer isso? Tá muito delicado. Eu fiz uma reunião com alguns educadores, eles pediram para que a gente fizesse uma espécie de uma carta para conscientizar o pessoal. Olha, quem puder, tem até algumas falas de alguns pais, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, alguns alunos, até do ensino médio, falando, olha, não sei se eu vou participar, enfim. Mas, gente, a gente vive no meio de uma pandemia. E aí, inclusive, é importante todo mundo saber que AD é para inglês ver, porque está aí a prova do que significa IAD. Porque todo mundo não fala desse livro homeschool, que foi uma coisa que foi vendida em 2018, que inclusive muitos professores, muitos não, desculpe, alguns professores compraram essa ideia, por isso que votaram em quem eles votaram. Está aí o homeschool. O homeschool serve para quê? Para fazer a manutenção da desigualdade, né? Então aí a gente faz todo esse movimento de luta para que as pessoas possam estar tendo acesso a uma educação de qualidade, né? E aí, para finalizar essa parte de educação, teve um dia que um cara virou e falou para mim assim, eu peço para o meu filho olhar o Google. Nossa, no Google tem tudo, tem até mentira. Porque ninguém quer parar para pesquisar, né, Ronaldo? É difícil, né? É mais fácil você acreditar em 5 minutos de um vídeo de alguém que sabe que tem uma boa narrativa e vamos que vamos, do que você parar para ler, né, entender, pesquisar, discutir. Né? Então, assim, na minha opinião, é óbvio que existe uma questão legal de que eu tenho que cobrar a presença dos alunos nas escolas. Vale lembrar que, por lei, eles têm ali um número, uma porcentagem de direito de falta, né? Mas ele também tem que ter essa presença. Mas até isso também a gente um dia vai ter que discutir entre nós, conselho e escola, de quem eu estou cobrando presença. Quem é essa família que eu estou cobrando presença? Então, agora, nesse momento da pandemia, de quem que eu estou cobrando que entre naquela sala e veja e assista essas atividades, né? Vamos lá, essas atividades que estão sendo passadas para os alunos. Porque, mais uma vez, a quebrada está saindo numa corrida. Tem carros aí de algumas classes que já deram 3 voltas nessa corrida, faltando 5 para acabar a corrida, e a gente não conseguiu nem tirar o carro do box. Quem não conseguiu tirar o carro do box é a quebrada. Ayrton, aqui nas lives, a gente tem conversado muito sobre essa necessidade que a escola precisa ter nesse momento de pandemia, de ter se reorganizado de uma outra maneira. Né? Porque a escola, nesse período, ela nada mais está fazendo do que tentando reproduzir o modelo presencial em algo que é remoto e que não é o modelo presencial.
né? Então, assim, nós profissionais da educação, nós estamos, de alguma maneira, também, sim, sendo forçados a garantir um modelo de escola que não existe hoje. Uhum. Tudo bem, nós vamos voltar um dia, a hora que a vacina chegar, esse modelo vai ser retomado e com certeza a gente cria novamente uma outra escola que não foi nem a que foi, nem a que a gente está vivendo na pandemia e que vai ser outra. Mas, enfim, essa discussão ainda sobre o currículo, qual é o conteúdo, como está sendo ensinado, relatórios que pedem para que os professores, por exemplo, digam quais são as formas de interação que o professor está tendo com a família ou não. E quando não tem, a gente tem que encaminhar para o conselho tutelar. Eu estou falando da gente enquanto gestão, né? E a minha preocupação hoje é quando eu não consigo contato com essa família, porque por N motivos, a gente tem motivos desde o pai que era da cidade e conseguiu um emprego em outra, mas ele sabe que é por esse momento e ele vai voltar porque ele gosta daquela escola, mas naquele momento ele está sem internet lá porque ele acabou de chegar numa cidade nova, por exemplo. Né? São N as histórias. E a minha pergunta é essa, né? Assim, o quanto que a gente ainda não corre o risco, no momento de pandemia, em que as famílias estão com dificuldades de ter acesso à escola, que o conselho ainda ocupe o lugar da punição. Porque quando a escola notifica o conselho, eu não sei se a maioria dos conselheiros tutelares que a gente tem hoje no Brasil tem um olhar humanizado, ou se a prerrogativa da nossa fala, que foi, nós temos um conselho tutelar que foi criado dentro de uma lógica punitiva, o quanto que essa lógica ainda vai, de certa maneira, trazer mais sofrimento para a população pobre brasileira. Né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Falei demais, mas enfim, queria te ouvir um pouquinho. Que é bom te ouvir, é gostoso. Olha, é o seguinte, hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe, porque eu estou em vários grupos e tal, e ela estava realmente questionando isso, e alguém construiu uma mensagem dizendo que ia encaminhar para o conselho tutelar. Pode encaminhar. Porque a pergunta que eu vou fazer para essa mãe, ou para esse pai que não está conseguindo acessar, é por quê? O que está acontecendo? Ao invés de dizer assim, você tem a obrigação de participar. Então, primeiro eu tenho que ouvir. E a partir da escuta, eu oriento. Só que antes de tudo isso, eu vivo numa pandemia. Eu vivo um momento totalmente diferente do que a gente já falou aqui. Diferente de tudo que a gente já viveu. Tem algo que eu venho ouvindo, ouvi outro dia, sobre flexibilidade. Eu tenho aprendido o que significa ser flexível. A gente tem que ter flexibilidade. Mesmo sabendo que a lei pede para que o conselho atue, a minha atuação, num momento como esse, jamais tem que ser com viés punitivo. Nós temos que dialogar e não adianta dizer, mas para que serve o conselho então? Porque eu estou começando a pensar agora que quando a pessoa pergunta assim, para que serve o conselho tutelar? Eu vou começar a dizer o seguinte, leia o ECA. Aí você vai entender para que serve o conselho. Falar de um órgão punitivo é falar de um determinado momento da história da sociedade brasileira e falar do conselho, de que conselheiros tutelares ou conselheiras tutelares já chegaram a abrigar crianças e adolescentes, já tirando da escola e levando direto para um abrigo, pelo simples fato do comportamento da criança ou do adolescente destoar dos outros. Né? Então, eu já ouvi essas histórias, né? Porque eu estou desde 2012, isso não aconteceu dentro desse período, mas histórias antigas. Então, por aí você já imagina o que outros conselheiros pelo Brasil já devem ter feito, enfim, mas aí a ação conselheira, que é o que a gente está discutindo aqui, mas eu não estou em condições de punir as pessoas agora. Na verdade, eu estou em condições de orientá-las, que é o que eu venho fazendo desde 2013. Agora, é óbvio que quando eu tenho que aplicar alguma medida de acolhimento ou de advertência, aí eu vou aplicar a partir do quê? A partir de muita coisa que aconteceu. Então, são análises que você tem que fazer, são escutas, não é ouvir, que isso é outra coisa, tá, gente?
Ouvir é diferente de escutar. Então, aprendam a escutar, inclusive para vocês também começarem a lidar melhor com essa sociedade, principalmente nesse momento, mas com os seus alunos lá na frente um dia, ou até mesmo com os familiares, com a comunidade escolar como um todo. Mas não dá para entrar nessa pilha de punição nesse momento, e eu não vou entrar nessa, não. E as conselheiras que estão junto comigo, do meu conselho, que estão dentro do meu território, a gente está bem ciente de que o momento é outro. E que se em algum momento a gente tiver que pensar em punição, na minha opinião, é uma articulação que eu e as conselheiras, a gente vai ter que fazer é a obrigação do conselho fazer uma reunião com todo mundo envolvido com a educação, inclusive para a gente pensar o seguinte: que fenômeno é esse de evasão escolar? Quem é que mais está evadindo? Por que que está evadindo? Por que que está faltando? Qual é a cor das pessoas que mais evadem? A gente já sabe qual é, né? Porque tem um monte de pesquisa, mas a gente insiste ainda para ver, quem sabe as pessoas também consigam entender o que significa o racismo estrutural e como ele afeta a quebrada e a população que está ali. Mas, enfim, é tudo isso, Ronaldo. Eu não vou sair do conselho, eu posso até chamar uma família para ir até o mas conselho. eu acho que você está trazendo um caminho importante, assim, né, dessa necessidade do diálogo que a gente precisa ter entre as pessoas da educação que fazem parte do poder público, a escola e o conselho. Acho que é importante. Eu acho que o caminho é a gente poder dialogar isso junto. Sim. Ailton, só um minutinho, a gente tem 2 minutos, tá? Já vai. Acabou? Já? Vai. Não, a gente precisa, o que as pessoas precisam entender, e aí é um recado para a galera da educação, é que eu não sou inimigo da educação. Eu garanto direito de criança e adolescente. Então, tem uma outra parada aí que é assim: mas o conselho fez a requisição para colocar na creche, então aí existe a superlotação da creche. A superlotação da creche não é culpa do conselheiro. A superlotação da creche é culpa daquele que te paga. Ou melhor, da culpa de quem gesta, né? Porque quem paga é a população. Quem gesta é o poder público. A culpa da lotação de creche e escola é do poder público. Não é do conselheiro, não é do professor. E se a gente puder caminhar junto, eu acredito que essa pressão vai valer a pena. Tá certo, gente. Que delícia, Ayrton. Obrigado. Obrigado pela discussão. Obrigado. Não sei se foi isso que... Eu não sei se era isso. Foi ótimo. Ayrton, novamente, meu querido, obrigado. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo tempo, obrigado pela discussão. E estamos juntos nessa, meu querido. Que precisar de mim também, pode falar, tá bom? Eu que agradeço o convite, a confiança. Espero que eu tenha passado um pouco daquilo que eu venho aprendendo e quero aprender muito mais aí ao longo dessa militância, que não é só dentro do Conselho Tutelar, mas na luta contra as desigualdades sociais e todo esse preconceito, racismo, enfim. Todas essas violências que a gente vem sofrendo aí ao longo desses anos, mas a gente vai conseguindo vencer a cada dia. É isso. Tá certo. Meu querido, um abraço. Abraço. Sinta-se abraçado. Um abraço virtual. Logo a gente se encontra e a gente se abraça de verdade. Tamo junto. Tá bom? O pessoal que está aqui com a gente, obrigado por terem participado da discussão conosco. Obrigado pela participação de todo mundo. Tá joia? Gente, um beijo. Beijo, Ayrton. Valeu, gente. Tchau, tchau. E a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.